Olá, tudo bem? Quem fala é Wagner Rodrigues, sou médico otorrinolaringologista e hoje vou falar sobre o cigarro. Hoje, dia 31 de maio, é o Dia Mundial sem cigarro, sem tabaco. É importante isso? Ele é. Por quê? Porque o cigarro ele começa a ser consumido, né, tem histórias, né, há mais de 1000 anos atrás, na América Central. Chegou no Brasil. Ninguém sabe quando, mas provavelmente pelas mãos dos tupi-guaranis, né, que migraram da América Central. Mas como é que ele chega na Europa? Bom, o Brasil tem uma culpa nisso. Por quê? Porque logo após o descobrimento, o Brasil ficou muito tempo sem ser colonizado, né? O Brasil ficou aí 30 anos sem absolutamente ninguém morando aqui. Na verdade, ele era só um entreposto comercial dos navios que vinham de Portugal, se abasteciam em portos desde a Bahia também, alguns no Rio de Janeiro, se abasteciam com comida, frutas, água, e depois seguiam para as Índias, né, onde pegavam especiarias. Bom, mas depois, a partir de 1530, o Brasil começa a ser colonizado, realmente. Começam a vir pessoas para cá. E daí foram divididos, né, em colônias, né? Na verdade, aqui a gente tem 12 colônias, né, que a gente pode falar, né, que foram chamadas de capitanias hereditárias. Digamos que não foi uma opção muito correta. Na verdade, Portugal não tinha muito dinheiro para colonizar o Brasil e terceirizou isso, né, para iniciativa privada. Tá? Não deu muito certo. Das 12 capitanias, basicamente quase todas faliram. Uma só que deu certo foi a de Pernambuco. E uma delas, que era de São Tomé, tinha dois irmãos. Era o Pero e o Luís de Góes, né? Como eles estavam sofrendo muita dificuldade para criar um engenho aqui, eles resolveram voltar para Portugal e para pegar dinheiro, né? Bom, nesse caminho eles levaram algumas mudas de tabaco que tinha aqui, que já era consumido pelos índios e basicamente em rituais, né? E também se falava que alguns índios eles eram enterrados com um pedaço bastante grande de tabaco, que era para passar caminho, né, entre a vida e a morte, né? Se passar para outra vida, na verdade. Bom, chegando em Lisboa, ele começou a ser cultivado em estufas. Lisboa tinha basicamente um cônsul, né, da França chamado Jean de Nicot. Jean de Nicot, ele pegou uma parte dessas mudas e acabou levando para a Europa, para a França. Na França, na época, quem governava era o Henrique II e a sua esposa é a Catarina de Médicis. Bom, aí a partir daí o consumo do cigarro foi crescendo assustadoramente, né, na corte, e se espalhou de forma muito rápida, né? Bom, só que esse consumo mais industrial do cigarro, ele começou a ocorrer em meados do século XIX, quando começaram a serem criadas as primeiras máquinas que enrolavam cigarros, né? Enrolavam 200 cigarros por minuto, uma coisa absurda. Tanto nos Estados Unidos, depois rapidamente chegou já no Brasil. E daí foi no século XX que o cigarro teve um verdadeiro boom, né? Você teve um crescimento muito grande a partir da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, muito, muito grande. E você teve algumas coisas que ajudaram bastante isso. O número um foi o cinema, né? A gente vê vários atores de Hollywood do século passado, até os anos 80, na verdade, quase todos eles com cigarro na boca, né? Você vê uma figura bastante conhecida que é o James Dean. Ele tinha um cigarro, né, na boca. Você vê várias fotos dele. Assim você vai diversos outros atores.
E eles investiram muito nisso, né? Muito no cinema. O cinema influenciou muito a gente. Outra coisa também o marketing, né? O marketing era muito agressivo, né? Bom, quem não se lembra dos cowboys do Marlboro, né? E sempre passava uma sensação de juventude, virilidade, né? Até de um pouco de transgressão, né? Então, o cigarro sempre ele fez isso ao longo dos anos, inclusive patrocinando esportes, né? A gente que gosta de Fórmula 1, a gente lembra do saudoso Ayrton Senna, na sua McLaren, você via lá a propaganda de quem? Do Marlboro, né? Vários. Quando o Senna também faleceu, tinha uma outra empresa de cigarro, se não me engano, era a Hotmans, também. Então, assim, a indústria do tabaco sempre soube trabalhar muito bem isso, tá? E até em crianças, né? A gente lembra, na minha infância, eu lembro bem de um chocolate que tinha o formato de um cigarro, né? Que ele era embalado numa embalagem que simulava o cigarro, né? Isso é uma coisa absurda, totalmente absurda, mas que hoje não tem nenhuma hoje não tem nenhuma ressonância, né? Se fizer esse tipo de coisa hoje, vai ser totalmente rechaçado. Então, a história do cigarro é bastante grande. Para quem acha que o combate ao cigarro é algo só recente, né, que ocorreu no final do século XX, 1996, quando começaram a reduzir um pouco o marketing, na verdade não. Quando ele surgiu, já no início, a Inglaterra começou a proibir o consumo de cigarro e várias outras nações começaram a proibir também o consumo de cigarro. Porque eles achavam que era algo que alterava o humor, que poderia causar danos às pessoas, mas nunca ligado a nenhum problema físico que a gente liga hoje a tumores, por exemplo, né? No início do século XX, mais ou menos em 1939, no Brasil já se tinha alguns estudos mostrando que o cigarro causava danos. Só que em meados do século XX tiveram vários outros médicos e propaganda também falando, olha, esses médicos aqui consomem a marca tal de cigarro, tal. A indústria do tabaco sempre corroborou para mostrar que, olha, o cigarro ele não faz tão mal assim, que os estudos eram muito mal feitos, que não tinha essa associação, tá? Bom, mas a gente sabe que existe sim, tá? Tumores de boca, laringe, esôfago, bexiga, estômago, enfim. O cigarro tem mais de 4.500 substâncias tóxicas. Né? Causa desde impotência a tumores malignos, que vão matar as pessoas. Então, é muito importante a gente sempre lembrar o mal que o cigarro pode fazer, o que ele já fez, né? Causando dezenas de óbitos, não só por tumores, como infarto, por exemplo, também, coisa bastante relevante. Tá? A gente lembrar que cigarro não é legal, não é uma transgressão, é algo que pode matar. Então, fica aí a dica, fica aí a importância desse dia, a importância da gente combater a desinformação. Não é nada pior nessa vida do que desinformar os outros. Por exemplo, falar que uma medicação funciona quando ela não funciona. Tá? Então, o cigarro, ele mata, o cigarro ele é perigoso, o cigarro é algo que deveria até ser abandonado progressivamente. Felizmente, o Brasil tem abandonado o cigarro. Não só as campanhas publicitárias, né, mostrando que o cigarro faz mal, a imprensa falando a todo momento que o cigarro pode matar, mas também o preço do cigarro subiu bastante, né? A gente vê que o valor dele subiu. Então, associado a essa informação, mais ou menos
início dos anos 90, quase 30% dos homens fumavam. Hoje, mais ou menos 15 a 12%. Então, caiu bastante. Tá? Então, felizmente, isso está reduzindo e talvez se reduza a níveis cada vez menores. Tomara. Tá? Então, tá. Um grande abraço a vocês e um bom início de junho. Tchau.